Um dia abençoado a todos vocês, meus irmãos. Mais um tempo começa, mais uma semana se inicia. Vamos ler a palavra do nosso Deus, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. A palavra do nosso Deus diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Senhor, amado e grandioso Pai, mais uma semana inicia. Mais uma semana, Pai, com muitas interrogações. Mais uma semana com muitas dúvidas. Nos auxilie para que seja para nós uma semana em que haja paz em nosso coração. Que na segurança que nós temos no Senhor, nós caminhemos esta semana que se inicia, com alegria no coração, com a segurança de saber que no Senhor nós podemos viver com tranquilidade, paz e contentamento, a Deus. Senhor, os números que temos visto, Senhor, durante esses últimos dias, têm causado tristeza. Tem causado tristeza porque há muita irresponsabilidade e muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas causando sofrimento umas às outras, Pai. A Deus, continua com a Tua misericórdia abençoando a vida dos Teus filhos, Senhor. Abençoando-nos com o Teu cuidado, expressando assim ao nosso coração da Tua paz, ó Deus. Essa paz que vai além da compreensão, essa paz que vai além do entendimento. Ilumine, Senhor, a cada um de nós no estudo da Tua palavra. E, ó Deus, assim nós vejamos clareados diante de nós a Tua santa verdade. Oramos, nosso Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós já voltamos, meus irmãos, com o estudo da palavra do nosso Deus. Profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem
glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Irmãos, voltamos em Romanos 11. Verso 33 a 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Durante esses últimos estudos que nós fizemos, eu estive falando com vocês sobre doutrinas que nós chamamos de doutrinas da graça. Pelo menos parte delas nós estudamos. Acima de tudo, essencialmente, elas se fundamentam na soberania de Deus, no senhorio de Deus sobre todas as coisas, na sua soberania revelada dentro das Escrituras. Falamos sobre a criação de Deus, entendendo que a criação ela é um fato histórico. Entendemos também que a queda do homem, do seu estado de inocência e santidade para o seu estado de pecado, estado de condenação. E dentro desta relação, nós estudamos o plano redentivo de Deus, envolvendo esse plano, o pacto estabelecido por Deus dentro da divindade na eternidade passada, quando Pai, Filho e Espírito Santo, então, providenciam a redenção daqueles que haviam caído, e particularmente a redenção daqueles que foram escolhidos por Deus para constituírem o seu povo, esses que foram dados a Cristo, porque Cristo veio e morreu para resgatá-los, pagando a dívida diante do Pai. Então nós temos a eleição, escolha do Pai, a predestinação, o destino dado por Deus antecipadamente àqueles a quem ele escolheu para que reinassem consigo, então, como seu povo, povo que foi idealizado antes de ter criado todas as coisas. Então nós temos, falamos a respeito da eleição, da predestinação, falamos a respeito do pagamento da dívida, que implica na redenção como um ato de Jesus realizado por nós, e falamos também sobre a imputação da vida aos eleitos, e é o que nós chamamos de regeneração, que é uma obra do Espírito Santo do nosso Deus. Paulo, quando ele encerra uma grande sessão com o texto que nós acabamos de ler, um belo hino sobre a glória de Deus, ele passou por numa caminhada nesses 11 capítulos, tratando de questões doutrinárias, falando a respeito da criação, da queda, falando sobre a depravação de todos os homens, sobre a depravação que envolve o nosso próprio ser, a totalidade de nós, sobre a maneira de Deus, então, fazendo a sua escolha, colocando tudo isso dentro do desconhecido para nós, porque Deus não assim se não revelou, mostrando que é preciso que haja uma ação de Deus sobre a nossa vida e que a religião em si
ela simplesmente é um suporte dado para que nós vivamos a nossa fé numa relação de adoração dentro do todo que é a nossa vida com Ele. Então nós vamos falar um pouco sobre isto juntos nesse estudo, sobre as doutrinas da graça. Afinal de contas, tudo isso como um assentimento intelectual, conhecimento só para a nossa cabeça, só para que nós saibamos como foi ou como é, não tem muito sentido se ela não nos ajudar a viver o tempo que nós temos diante de nós, a nossa época, o nosso presente. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso juntos aqui. Doutrinas da graça, entendendo e vivendo o tempo que é o nosso tempo, o tempo presente, que vai um pouco além simplesmente do ano de 2020. O texto que nós usamos por base é o que está aí, com o subtítulo que aparece na sua Bíblia, o subtítulo dado posteriormente. E nós caminhamos, meus irmãos. Nós vamos observar então que Paulo encerra essa sessão doutrinária com esse texto. Então, o estudo das chamadas doutrinas da graça tem trazido uma dificuldade para muitas pessoas. Muitas pessoas têm rejeitado, têm desprezado, têm deixado de lado, porque consideram esse ensino um ensino difícil. E muitos têm afirmado que esses ensinos ele vai na contramão do que a igreja deve ser no mundo, no presente, fazendo com que ela seja truncada dentro dos seus propósitos eclesiásticos. De fato, isso não é uma verdade. As alegações que existem para essa rejeição de conhecer as famosas, estudadas por muitos e discutida por outros, doutrinas da graça, tem a ver com a ideia de que nós não podemos perder das nossas mãos a liberdade. Meus irmãos, essas doutrinas elas são apresentadas por muitos como só teoria bonita de se ver. Agora, irmãos, qualquer ensino que seja simplesmente passado teoricamente, se ele não for experimentado na vida e dentro do dia a dia, se ele não for provado ali no caminhar das situações e circunstâncias, ele vai ser de fato só algo que vai estar no mundo das ideias, não vai fazer sentido para a vida de fato. Então nós vemos que algumas coisas precisam ser trabalhadas. Pensar na soberania de Deus é a maneira como a Bíblia Sagrada apresenta a realidade de cada um de nós. A nossa condição hoje, o nosso destino final de acordo com aquilo que Deus nos apresenta. Isso podem ter certeza, pode e trará profunda diferença na vida de cada um de nós. E com certeza, se esse ensino sair da nossa mente e baixar ao nosso coração, de fato, vai fazer a diferença que realmente precisa dentro do que Deus planejou. O ensino sobre criação, queda, a depravação de todas as pessoas e a depravação total, que significa que todas as partes que constituem-nos, elas foram afetadas pelo pecado, elas são determinantes para que nós entendamos a nossa caminhada dentro da vida com Deus. Elas são essenciais, meus irmãos, tanto na composição do nosso caráter, quanto na maneira como vamos realizar as ações que temos no nosso dia a dia. Elas são fundamentais e elas são essenciais. Meus irmãos, trilhar pelo caminho entre o intelectual e o
prático dos ensinos das Escrituras, com certeza constitui um caminhar que é o que Deus quer de nós, um caminhar de uma vida piedosa na pessoa de Cristo Jesus. Ela representa uma vida com Deus para todo momento, em todos os instantes, todas as situações, todas as circunstâncias. A compreensão desses ensinos, essa compreensão nos prepara para caminhar no meio de um tempo que começou depois de Adão e vai terminar somente quando Cristo voltar. Então, nós observamos que isso traz a nós a nossa maneira de viver e dá a nós um estilo de vida, meus irmãos, que é íntegro, que é total, que é completo e que envolve todas as áreas dos nossos relacionamentos, da nossa própria vida. Então, em primeiro lugar, pensando nessas doutrinas, tomando por entendimento a vida com Cristo, nós vamos observar que a vida com Cristo, então, segundo as doutrinas da graça, ela tem profunda abrangência, ela não é limitada e ela não é restrita a uma ou outra situação. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu estava no terceiro ano do meu pastorado, ainda bem novo na caminhada cristã, e eu fiz amizade com várias pessoas, pastores de outras igrejas, outras denominações, e um desses pastores, começando ali o seu pastorado também, havia terminado um curso de preparação dentro da sua denominação, e agora ele estava dando os primeiros passos também na vida pastoral. E numa conversa que nós tivemos, dentre tantas que Deus nos deu o privilégio de ter, ele me disse o seguinte: se alguém quiser doutrina e Bíblia, deve ir para a igreja presbiteriana. Se quiser o Espírito Santo e aquilo que ele apresenta, aquilo que ele concede e quiser experimentar Deus, vá para, e disse o nome da igreja que ele estava começando a pastorear. O seu conceito era de que experiência com Deus estava desassociada do conhecimento que se pode ter de Deus através das Escrituras Sagradas. Doutrina tem sido entendida por muitos como um peso muito grande. Bíblia como uma realidade apenas para os momentos de fervilhância no coração, quando então precisa de algum socorro e corre para ela. Experiência com Deus não tem muita coisa a ver com doutrina. Tem a ver com a busca pessoal dentro de si mesmo, onde ali vai se encontrar Deus e se ter uma experiência com Ele. Meus irmãos, claramente ele fez uma distinção aqui entre doutrina e prática. Pergunta: qual a relação que existe entre o que nós cremos e o que nós fazemos? Qual a relação entre o que nós fazemos e a nossa vida com Deus? Existe separação entre a vida diária e a vida cristã? Meus irmãos, essa dicotomia, ela tem sido muito praticada, muito pregada, muito ensinada dentro da nossa época. Agora, a nossa época em particular, tomando aqui essas décadas que a gente viveu e entrando aí, com certeza, séculos e séculos atrás. Essa dicotomia, ela pode ser algo bom para nós? Um exemplo.
Se nós orarmos a Deus, nos dirigindo a Ele, e nessa oração nós expressarmos submissão e confiança, declararmos a soberania de Deus, mas na prática da nossa vida nós fizermos algo que mostra algo contrário àquilo que nós oramos, e isso que nós fazemos, de fato, vem para a nossa própria honra, nós temos aqui uma relação de piedade para com Deus? Se a nossa palavra é faço para a tua honra e para a tua glória, ó Deus soberano sobre tudo, Deus Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a criação, e assim nós declararmos, assim nós chegarmos a Ele em oração, e a prática da nossa vida, aquilo que nós fazemos todo dia, indicar agora uma dependência em nós mesmos, a prática da vida, confiança em nós e o que fizermos, mesmo que nós digamos, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória, redundar em nossa própria glória, de fato estamos tendo uma vida de piedade, uma vida como Deus realmente quer? Piedade cristã significa ter a consciência de que nós dependemos da soberania de Deus em tudo, absolutamente todas as coisas. É reconhecer em nossa vida que tudo aquilo que nós fazemos, tudo que nós realizamos é um ato da graça de Deus. E tudo aquilo que nós realizamos deve resultar em glória para Ele. Deve resultar na glória dele e não glória a nós mesmos. Glória a Deus não é uma expressão pessoal, não é uma declaração. É ato que dignifique e glorifique a Deus em todos os seus detalhes. É comum nós declararmos isso. Senhor, eu faço isso para a tua honra e para a tua glória. Bem, irmãos, fazer para a honra e glória de Deus não precisa ser dito. Precisa simplesmente ser realizado. Se não dissermos, mas realizarmos, Deus será glorificado. Se dissermos e não fizermos, não haverá glória de Deus, por mais que nós brademos, gritemos, falemos e até nos emocionemos. A diferença entre Deus e mundo e o mundo, meus irmãos, fazendo aqui uma separação de vida, não pode fazer parte da nossa maneira de ver as coisas. Não é a realidade da existência cristã. Não determina de fato a realidade do que Deus apresentou e descreveu a nós e colocou como sua vontade a nós na Sagrada Escritura. Não pode. Vida de intimidade com Deus, ela não é uma vida de dicotomia, meus irmãos. Eu me lembro muito de um termo que talvez você também conheça. A roupa de missa e a roupa de usar em casa, a roupa de trabalho ou a roupa da roça. Meus irmãos, isto claramente mostra que a dicotomia que havia na prática da vestimenta há tempos e tempos atrás, quando não se tinha tanta roupa, né? Hoje, é claro, tem roupa de trabalho e roupa de passear, né? Mas dá para escolher um monte. Naquela época, não. Né? Se nós pegarmos aí 6, 7 décadas atrás, né, nós vemos coisas bem diferentes no contexto mais rural, contexto em que as pessoas tinham mais dificuldade. Tinha a roupinha de sair e a roupa de ficar em casa. Né? Era desse jeito. Era sapato de sair, era calça de sair, era camisa de sair, era dessa forma. Né? E o resto era do ficar em casa, do trabalho. Né? Havia essa separação. E parece-nos que esta dicotomia
ela, na ilustração, ela traz a uma realidade dentro da vida que existe na comunidade cristã. Nós ouvimos tanto é, a, aquilo que é a nossa vida com Deus e a nossa vida secular. O secular e o sagrado foram trazidos aqui em uma separação. Isto é vida com Deus, isso não é. É tanto que se pergunta qual é o seu trabalho secular? Quer dizer, o trabalho secular é aquilo que se faz no dia a dia para ganhar dinheiro. Por outro lado, qual é o seu trabalho religioso? Ou o seu trabalho de Deus? Normalmente está ligado com alguma atividade na igreja. É. Irmãos, é uma separação que ela não é legítima. Existe sim uma separação entre os valores da fé cristã e os valores que não são da fé cristã. Mas estamos falando em valores, não estamos falando em vida. Vida cristã não tem dicotomia, é uma só. Não tem dois aspectos diferentes. Agora eu sou de Deus e essa ação é para Deus e essa ação agora não é para Deus. O meu trabalho é só para ganhar dinheiro, mas não é para Deus. O meu trabalho para Deus é o que eu realizo dentro da igreja, é o que eu realizo em prol de pessoas que estão pregando o Evangelho, é o que eu realizo em prol das missões, é o que eu realizo em prol das necessidades que pessoas têm como um ato de boas obras, de boas ações. Conceito equivocado, criado, meus irmãos, algumas boas décadas atrás, que foi incorporado pela igreja e incorporado de uma maneira extremamente equivocada, trazendo um tremendo de um prejuízo para a vida da comunidade da fé e para a vida da fé pessoal e individual. Vamos continuar aqui. Essa separação entre o que é e o que não é de Deus é interessante que muitos têm tomado aquilo que não é de Deus como uma ação de Satanás. É interessante a gente observar isso. Aquilo que está fora da esfera religiosa é algo que está nas mãos de Satanás. Né? E aquilo que está na esfera religiosa é aquilo que está nas mãos de Deus. Tem uma frase que é famosa do Abraham Kuyper que merece ser citada. Ele disse o seguinte: não há uma polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não brade, é meu. Essa frase de Kuyper é uma frase conhecida, muito famosa. Eles não têm absolutamente nenhum pontozinho em tudo que existe que Cristo não diga pertence a mim, é meu. Este é um problema terrível para muitas pessoas, pensar no domínio soberano do Senhor Jesus sobre tudo. Vejam novamente o texto, o final do texto que nós tomamos por base para o nosso estudo aqui. A simplicidade da vida que a gente tem com Deus, ela se resume aqui. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por que dele? Procedência é dele, é de Cristo. Por meio dele, tudo acontece. E para ele, tudo tem um resultado final. A vida com Deus, ela é simples de fato. Essa simplicidade, ela é descrita mostrando que a vida é Deus em primeiro lugar. Deus primeiro, em todas as situações e em todas as circunstâncias. Aí nós vemos o problema que nós enfrentamos, a luta que há em nós. Significa que não há duas vidas, uma com Deus e a outra chamada secular.
Paulo, ele usou uma expressão, né, usando as palavras de Paulo, que diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Existe de fato aquilo que envolve a realidade da vida da pessoa que não conhece a Cristo. Mas não existe, meu irmão, minha irmã, essa ideia de separação. Isto é de Deus, isto é secular. Existem os conceitos. E é aí que nós temos que tomar cuidado. A vida cristã é vivida a partir da perspectiva de para Deus e por meio de Deus. É para Ele e por meio dele, sabendo que a origem também está nele. Olhem o que Paulo nos afirma em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos tirar essa expressão do meio da igreja, do meio religioso, né, do nosso dia a dia ali. Né? Afinal de contas, até mesmo nós, pastores, não vivemos 24 horas dentro da igreja. E apesar de haver uma relação que envolve a igreja praticamente 24 horas da nossa caminhada e da nossa vida, né, mas vamos fazer uma separaçãozinha. Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Paulo, ele aprofunda tanto a relação da glória de Deus que ele vai além de tudo aquilo que podemos imaginar ser religioso. Há muitos anos eu li um artigo que dizia o seguinte, beber suco de laranja para a glória de Deus, esse era o título dele. É um título para chamar a atenção, de fato. Como nós bebemos suco de laranja para a glória de Deus? Como é que você come um bife para a glória de Deus? Como é que você come um prato de arroz e feijão para a glória de Deus? Irmãos, observar o que Paulo disse chama muito a atenção de cada um de nós. Isso mostra que as nossas ações elas têm que ser feitas dentro do primor que se pode ter. Alguém vai preparar um alimento, né? Homens e mulheres fazem isso. Normalmente as mulheres fazem, mas homens e mulheres fazem. Nós vamos preparar um alimento. Como nós o preparamos? Usamos os melhores ingredientes? Preparamos da melhor forma que é possível? Servimos da melhor maneira que pode ser servida? Ou nós simplesmente pegamos qualquer ingrediente, fazemos, como na minha terra se diz, né? Malemar. Fazemos assim, malemar. Servimos de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Isto, de fato, condiz com o que Deus tem nos ensinado através da vida do apóstolo Paulo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. A história do sapateiro, que é contada num acontecimento com Martinho Lutero, quando o sapateiro, que agora teve a sua vida transformada por Deus e passou a servir ao Senhor, e ele queria fazer algo que glorificasse a Deus, e ele pergunta a Martinho Lutero o que deveria fazer, e Lutero disse a ele o seguinte, faça o melhor sapato que puder e venda-o por um preço justo. Irmãos, não é simplesmente fazer o melhor no sentido de fazer, mas é fazer com que outros se beneficiem numa relação de cuidado e de amor, mostrando que em todas as ações o melhor que pode ser feito foi feito.
E lembrem de uma coisa, isso não vem por um esforço próprio. Olhem o que Jesus disse. Eu sou a videira e vossos ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele faz essa afirmação. Não há como glorificar a Deus longe dele, no sentido da realização. Ora, é importante, meus irmãos, para viver bem a nossa vida como filho de Deus, temos que viver para a honra dele e para a glória dele, e não para nós mesmos, pensando na nossa honra, na nossa glória ou na nossa própria promoção. 2. A nossa vida com Deus é uma vida que caminha em direção à esperança. Voltamos lá. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A doutrina da soberania de Deus é uma doutrina que muitos cristãos até mesmo têm odiado. E por quê? Porque, meus irmãos, mesmo depois de conhecer o Evangelho, o desejo de controlar a vida e achar que pode fazer tudo livremente dentro das escolhas que tem, é terrível. Né? E isso traz uma ferida enorme para dentro do coração, mesmo daqueles que estão no Senhor e que são os filhos de Deus. Tudo isso porque o pecado, ele continua presente e nós, como pessoas, temos que tomar cuidado porque nós nutrimos dentro do nosso coração um profundo desejo de autonomia. Um profundo desejo que leva-nos na prática a fazer coisas que parece que na nossa vida Deus não existe. É um problema enorme que temos que enfrentar. Um problema que está diante de nós. O pecado que está em nós, ele sempre nos cutuca na direção de fazer com que nós achemos que agora nós podemos viver sem Deus na prática, mesmo que nós saibamos da sua existência e que nós tenhamos profundo conhecimento no sentido intelectual de tudo aquilo que ele nos apresentou. Saber de Deus não significa necessariamente estar vivendo com ele. Vejam só, é interessante a gente notar que quando o sofrimento está diante de nós, como que está acontecendo hoje, muitas pessoas tendem a jogar isso nas mãos de Deus, tendem a responsabilizar Deus. Sabe o que é interessante? É mais fácil até mesmo afirmar que Deus não existe olhando para o sofrimento do que tentar entender como é que existe o sofrimento tendo Deus como um Deus soberano sobre tudo. No entanto, meus irmãos, crer em Deus com uma visão correta dentro desses ensinos, do ensino da criação, da queda, da depravação humana, da graça de Deus que tem dois lados, uma graça que é uma graça que sustenta todas as coisas e tudo indistintamente, e aquela graça muito especial que é dispensada aos eleitos, remindo-os, trazendo-os à comunhão com Deus e fazendo com que agora a sua vida seja lançada à frente numa relação de segurança e numa relação de profunda esperança. Essa é uma diferença enorme que existe. Os ensinos da graça alimentam esperança, meus irmãos.
alimentam esperança o tempo todo. Esperança em Deus, sem absolutamente deixar de lado o que implica na nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade sim pelas nossas ações. No entanto, estamos vivendo uma renovação muito rica em Deus, sendo lançados em direção àquilo que vai com certeza acontecer. Esses ensinos nos ajudam a entender que o mal, o sofrimento, eles estão aí, mas que existem tendo uma causa que é comum entre eles: o pecado. Esses ensinos ainda, eles nos dão segurança para que nós saibamos que, por maior que seja a maldade do nosso mundo, a maldade do nosso tempo, a maldade que tome conta da humanidade, Deus continua debaixo, tudo continua debaixo do seu controle e Deus continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Nós observamos a história universal. É interessante observar que impérios se levantaram sucessivamente, mas que nenhum império se levantou a tal ponto de conseguir domínio pleno absoluto de tudo. Mesmo o Império Romano, que levantou-se, teve um milênio, mais um pouco do que isso, de domínio político, ele intelectualmente foi dominado. Enquanto o poderio militar estava em suas mãos, o pensamento estava nas mãos de um outro povo, de um outro império, um império intelectual, que era a cultura grega. Irmãos, impérios se levantaram, caíram, e a mesma coisa tem acontecido hoje. Impérios tentaram se levantar, aprimorando, dizendo ter uma raça aprimorada. Impérios se levantaram e têm se levantado, tentando se impor sobre todo o mundo com um poderio econômico. E observem, sempre há um limite colocado por Deus e tudo recomeça. Deus, ele nunca perdeu e nunca perderá o senhorio sobre todas as coisas, meus irmãos. Uma vida que é piedosa, ela descansa na esperança e na confiança desta santa soberania. Essa vida piedosa, ela crê que somente Deus, ele tem o poder para fazer com que o pecador, ele se torne agora capaz de escolher a Deus, de voltar-se para Ele, de encontrar nele segurança, de caminhar pelos trilhos da vida que nunca será perdida, que é de fato a verdadeira vida que implica na comunhão para com Deus. Irmãos, a vida com Deus, ela é a segurança que tanto precisamos. Terceiro ponto, a vida com Cristo, ela abre os nossos olhos para a realidade da nossa própria existência. Ela não nos mascara. Ela não mascara a situação que nós vivemos, não mascara a realidade. Ao contrário, abre os nossos olhos para a realidade como de fato ela é. Deus faz isso conosco. Às vezes nós preferimos viver com os olhos fechados, vendados, nos esconder por trás da nossa própria mão. Nós vemos que todos aqueles que estão em Cristo precisam olhar para a realidade, ter os olhos abertos para compreender a realidade do mundo que nós estamos vivendo. A realidade de um mundo que está mergulhado no pecado. A realidade de um mundo que precisa da redenção de Deus em todos os sentidos. A gente tem uma tendência muito grande de minimizar o pecado.
uma tendência de não dar valor à extensão dele, de não dar valor aos resultados que ele traz, às suas consequências. Irmãos, nós estamos num tempo que falar a respeito de alguns princípios, de alguns preceitos, não dá muito ibope não, né? Não vai dar muito prestígio. Falar sobre pecado, né? Principalmente no nosso tempo, nosso tempo que afirma que pecado não existe. O que existe é aquilo que é bom para um, né? Que pode não ser bom para o outro. Então tudo aquilo que é bom para mim não pode ser ruim, não pode ser pecaminoso, não pode ser mal. Né? Ele não é bom para o outro. Então pode ser que nessa relação para o outro, então, seja pecado. O pecado se tornou relativo dentro daquilo que entende-se ser o bem-estar ou não de alguém. O pecado, claramente, ele tem a sua direção voltada para Deus. Tudo aquilo que vai contra o que Deus estabeleceu, pecado. Mas falar sobre pecado, falar sobre inferno, falar sobre condenação eterna, falar sobre juízo, isso, meus irmãos, é o que a igreja ou as pessoas querem menos saber, mas é a realidade, está aí. Nós não podemos nos esconder dela. Ser realista com relação ao pecado implica em olhar para a realidade com a perspectiva que Deus nos dá dentro da sua santa palavra. Então, enxergar o pecado segundo Deus significa o seguinte: primeiro, considerar a realidade dele. Pecado é real. A Bíblia diz isso, pecado é real. Pecado é toda transgressão de conformidade com a lei de Deus. É tudo aquilo que caminha em direção contrária a ele. Toda ação contra a vontade de Deus, ou tudo aquilo que é contrário àquilo que estabeleceu como sua vontade é pecado. Então, nós precisamos considerar, primeiro, que o pecado é real. Depois, considerar que os seus efeitos sobre a nossa vida, eles também são reais. Eles acontecem, estão aí. E nós percebemos isso quando nós nos iramos sem razão. Nós percebemos isso quando maltratamos pessoas, quando negamos aquilo que poderíamos trazer como um bem-estar para as pessoas que estão perto de nós. Ele tem efeito. Nós olhamos para o mundo que está à nossa volta e nós vemos isso. Nós vemos a maldade das pessoas se fazendo presente. Irmãos, nós vemos a crueldade de pessoas que têm olhado para crianças e têm deixado a coisa acontecer. Pessoas que têm aliciado menores, crianças, e têm levado essas crianças à prostituição, têm levado essas crianças ao tráfico, têm levado essas crianças à violência. Violência doméstica dentro do lar, entre adultos e crianças. Pessoas sendo lançadas à fome e muitas sendo condenadas à morte simplesmente porque a ganância ela prevalece. Irmãos, do menor ato dentro da nossa casa ao maior ato dentro do nosso país, do universo humano, nós vamos observar que o pecado ele está presente. Ele está aí. Os efeitos nós podemos sentir até mesmo num tempo como este que nós estamos vivendo. Um tempo como esse que nos envolve. Nós observamos nesse meio de pandemia, nesse meio em que a morte está se instalando, nesse meio em que o sofrimento ele se multiplica, notícias de pessoas que simplesmente pegaram o dinheiro que era para ser usado
para ajudar as pessoas no combate ao Covid-19 e desviaram. Compraram equipamentos que não funcionavam, superfaturaram, compraram EPIs de qualidade inferior para ficar com o dinheiro, que não traria proteção nenhuma para quem usasse. Irmãos, isso não é resultado do pecado? Nós vamos dizer, isso é resultado do coração humano. Sim, é resultado do coração humano. Coração humano voltado para si mesmo, que não se interessa absolutamente por Deus e pela sua verdade. O terrível é que muitas pessoas que conhecem o Evangelho têm caminhado e dado vazão ao pecado. Irmãos, enxergar o pecado segundo Deus significa enxergar os meios para minimizar os efeitos dele sobre a nossa vida. As Escrituras nos mostram isso. Elas nos ensinam como viver o nosso coração segundo a instrução e o controle do Espírito sobre nós. Quando a gente fala em mansidão, domínio próprio, amor, paz, benignidade, bondade, nós estamos falando sobre caminhos que são caminhos dados por Deus para que o pecado minimize-se em nossa vida, fazendo com que nós saiamos do centro e Deus tome o centro da nossa própria vida. Assim as Escrituras têm nos ensinado, meus irmãos. Vamos continuar aqui. Há uma forte tendência hoje também de supervalorizar as coisas. A gente tem hoje, e houve também um tempo, em que falar sobre supervalorizar Satanás estava em moda. Era impressionante. Vi e vivi muitas coisas relacionadas a isso em muitos meios que eram de impressionar. Havia lugares em que, antes de começar o culto, pessoas tomavam os 4 lados da igreja e a igreja entrava em oração com essas pessoas que eram espirituais para impedir Satanás de entrar para o culto a Deus e atrapalhar o culto. Uma época que amarrava até perna de cadeira dizendo que Satanás estava ali. Uma época que se enxergava demônio até em quadro pendurado na parede. Uma época em que os cultos eles se centralizavam muito mais em Satanás e em demônios do que no próprio Deus. Cultos que começavam invocando Satanás, amarrando Satanás, expulsando Satanás. E Deus? Irmãos, quando Deus precisar de pessoas para impedir a entrada de Satanás no lugar, para que ele possa estar ali sendo adorado, nós temos que repensar o Deus que nós servimos e o Deus com quem nós vivemos. Irmãos, Deus é Senhor e não servo. Deus é Senhor sobre tudo e não apenas sobre algumas situações ou circunstâncias. Desta forma, nós não podemos supervalorizar o pecado em detrimento da graça do Deus Todo-Poderoso. Exaltar o pecado não deve acontecer. Exaltar o pecado demais, esquecendo-se da grandiosa graça de Deus sobre a nossa vida, essa graça que salva, essa graça que santifica a cada um de nós. Irmãos, devemos tomar cuidado para não imaginar que agora nós podemos dar fim ao pecado ou acabar com a sua ação longe da maravilhosa e soberana e única graça de Deus. O pecado ele é mortificado através da santificação da nossa vida. Através da palavra, Deus nos santifica de maneira que o pecado ele vai perdendo domínio sobre nós e nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo a cada dia. Quanto mais parecido com Cristo,
mais santificados seremos e menos estaremos sob o jugo do pecado. Irmãos, o problema do sofrimento deve ser visto do ponto de vista do nosso Deus e nunca segundo outro ponto de vista. Os ensinos da graça que nós falamos anteriormente ensinam a nós a gravidade do pecado, falam a nós sobre o julgamento de Deus num mundo que vive debaixo do maligno e das necessidades que existem sobre a nossa própria vida, do próprio Deus nos disciplinando como seus filhos. Esses mesmos ensinos, eles vão ensinar a cada um de nós a maneira certa e a perspectiva exata de como nós podemos mortificar o pecado em nós. Elas nos ensinam e nos dá os recursos para que nós consigamos tratar com o pecado de maneira vitoriosa. Lembre que falta da realidade para com Deus é uma doença que tem invadido o nosso tempo. E olhem a ênfase que está aqui embaixo. Doutrina deformada implica em vida cristã corrompida. Irmãos, os ensinos da graça, eles dão equilíbrio a nós. Primeiro, elas nos ensinam que Deus é quem salva os pecadores. Elas ensinam ainda que Deus usa os pecadores salvos para pregar o Evangelho, para interceder pelas pessoas, para falar a respeito do que Deus tem feito em suas próprias vidas. Essas doutrinas ensinam que nós vamos perseverar em fé por toda a nossa vida. E elas ensinam ainda que é perfeitamente possível estarmos seguros da nossa própria salvação, estarmos seguros da vida eterna. E nós concluímos aqui. Entender, meus irmãos, os preceitos da graça de Deus faz com que nós nos tornemos pessoas mais humildes e reconhecemos diante de Deus a nossa humildade diante de nós mesmos, como somos pecadores. Pecadores que foram salvos pela graça. Pecadores que foram preparados agora, estão sendo pela sua palavra a enfrentar esse mundo terrível, esse mundo perverso e esse mundo mau. E são essas doutrinas que nos ensinam isso. As doutrinas da graça de Deus. Então, elas vão nos ensinar a enfrentar as mais diversas dificuldades desse mundo sem Deus. Então vejam, elas nos fortalecem ainda na segurança do amparo de Deus, que sempre nos toma pelas mãos. Elas nos alimentam na esperança do que nós vamos viver amanhã. E elas têm que resultar em uma vida piedosa, uma vida que reflita a Deus onde nós estivermos, onde houver qualquer necessidade da nossa ação, decisão ou até mesmo da nossa reação. Então, meus irmãos, as doutrinas da graça, acima de tudo, elas mostram a realidade da nossa existência. Mostra o quanto nós somos cruéis e maus. Mostra como Deus é amoroso, bondoso e piedoso. Revela-nos que nada foge das mãos e do controle do Deus que tudo criou, tudo sustenta e que faz com que tudo redunde na sua honra, para a sua honra e para a sua glória. Irmãos, por que Deus fez como fez? Porque tudo acontece dentro do plano redentivo como tem acontecido. E por que dessa forma? É o que Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem pôde ser o seu conselheiro? Quem foi aquele que o orientou? Absolutamente ninguém. Então lembre-se, meus irmãos, tudo que existe, existe por Ele, por meio dEle e para Ele. A Ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém. Amado Deus,
continue nos instruindo, nos abençoando para que nós, não apenas em nossas palavras, mas em nossas vidas, nós nos aperfeiçoemos mais em santidade, Pai, para que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. E, Senhor, que nós nos sujeitemos ao Senhor em todo tempo para nos assemelharmos mais ao caráter do nosso Redentor, Cristo Jesus. Senhor, cuide do nosso tempo, do nosso mundo, Pai, e desse momento tão difícil que estamos vivendo. Oramos, Senhor, em nome daquele que nos remiu, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno, renove-se em bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. A Ele, pois, a honra, a glória, o domínio e o poder, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos. Ele aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atender, o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos. Seu Evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só o esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando